Então, o assunto aqui é o seguinte: como as lesões cerebrais nos afetam? Como as lesões ao nosso sistema nervoso central vêm afetar o nosso organismo? É importante entender que existem vários aspectos que nós vamos abordar aqui. Primeira coisa importante que a gente começa a pensar em relação ao nosso cérebro. Primeiro, a gente tem que ter por hábito organizar a nossa vida. A desorganização na alimentação, na atividade física, no horário de dormir, no horário de se alimentar, no horário de trabalhar, no horário de estudar, tudo tem que ter uma organização. Que quando você desorganiza o seu organismo, você causa desequilíbrios na homeostase, ou seja, no equilíbrio orgânico. Então, se você dorme errado, fica a noite toda no celular, no computador, come fora de horário, com a hora que der, né? A hora que der, toma poucos líquidos, dorme pouco, você está, na verdade, o que você está fazendo com o seu cérebro, com o seu organismo? Você está acelerando processos de lesões e até de comprometimentos no seu corpo. Quando você desorganiza totalmente o seu organismo, quando você desorganiza, você é uma pessoa desorganizada, você gera no seu organismo também comprometimentos. Então não adianta você querer melhorar o seu organismo se você não começa sendo uma pessoa organizada. E o cérebro é o responsável por isso. Porque você começa a ter horário para se alimentar, o seu organismo sabe exatamente aquele momento. Horário para dormir, o seu corpo se adapta àquele horário. Horário para estudar, horário para trabalhar, o seu corpo se adapta a tudo aquilo ali. Então, essas adaptações mal feitas podem gerar um somatório de erros que lá na frente o seu organismo vai reclamar. E principalmente o cérebro é que vai sofrer mais. Então, as lesões cerebrais são áreas de tecido cerebral danificado. Esse tipo de dano acontece por causa de lesões cerebrais ou condições médicas. Um acidente vascular cerebral, um AVC, que o pessoal conhece vulgarmente com o nome de derrame, é um tipo de lesão cerebral. A gente sabe que a lesão cerebral, geralmente, o AVC, ela atinge áreas motoras. Ou seja, os movimentos do nosso corpo ficam relativamente comprometidos. Toda lesão do sistema nervoso central, no caso aqui o cérebro, que nós estamos falando dele, a gente tem que ter pelo seguinte pensamento. Áreas grandes de lesão, grandes comprometimentos. Áreas pequenas de lesão, pequeníssimos ou até nem se percebe o comprometimento. Vai se ver, na verdade, esse comprometimento numa ressonância magnética, numa tomografia, no qual você vai ver a área que foi lesionada. Então, áreas muito grandes, lesões muito grandes, pode levar até o óbito diretamente. Tá? Já vi casos de pessoas que você foi observar a ressonância magnética cerebral, de pessoas terem 8, 9 lesões, né? Pequena escala, são bem pequenas, que não afetam organicamente. Então, essas lesões centrais, essas lesões no nosso sistema nervoso, elas vão acometendo e vão comprometendo principalmente, né, no AVC, a parte motora, o movimento do membro inferior, o movimento dos braços, o movimento na fala, também pode causar problemas a nível de movimento do globo ocular. Então, tem vários comprometimentos aí que eles podem estar somados devido à área que houve a lesão. Então, o dano, às vezes, não tem retorno. Tá? Às vezes, esse dano não tem retorno. Não há como você, vamos dizer assim, reconstituir o padrão de movimento. As células nervosas, quando isquêmicas lesionadas, por exemplo, não tem retorno, gente. Não tem retorno. Você vai ficar com a lesão ad eterno, até você vir a óbito. As lesões podem atrapalhar a maneira como o seu cérebro funciona, causando uma ampla gama de sintomas, como fraqueza, interrupção de um ou mais sentidos e até confusão mental. Já uma lesão central, ou seja, uma lesão do sistema nervoso central, um AVC, por exemplo, ele tem momentos, ele tem fases. Ele tem uma fase que a gente chama de flácida, onde a pessoa perde os movimentos, e é nesse momento que a equipe multidisciplinar entra para trabalhar com esse sistema nervoso central. Aí entra o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o nutricionista,
vários profissionais vão entrar, até o enfermeiro, às vezes a pessoa está sendo cuidada em casa, vários profissionais vão estar ali fazendo trabalho multidisciplinar para que a pessoa melhore o quadro. Tá? A lesão central, ela não tem retorno, ela não volta ao normal, ela vai ter uma lesão permanente. Tá? Porque a lesão nos neurônios, nas células gliais, células da glia, não tem como se reconstituir. É por isso que se fala bastante que uma parada cardiorrespiratória ela vai lesionando principalmente o cérebro. Porque 75% do oxigênio que nós consumimos durante a respiração, ela fica no cérebro. Então, as células cerebrais, elas são extremamente necessário o oxigênio. O sangue que circula fazendo a tal da hematose, que é a troca gasosa, ela leva 75% do oxigênio para o nosso cérebro. E se falta, na verdade, se o coração para de bater por um período prolongado, quem sofre é o nosso sistema nervoso central, o cérebro. Como as lesões cerebrais afetam o nosso cérebro? Quando se trata de seu cérebro, a comunicação é tudo. Seu cérebro usa sinais elétricos e químicos para se comunicar dentro do próprio cérebro e com áreas em todo o corpo. Essa comunicação elétrica e química são chamadas de sinapses. As sinapses elas podem ser elétricas ou elas podem ser químicas. Eu digo para vocês que 90% das sinapses, as ligações entre os neurônios, entre as células gliais, 90% é químico. 10% é elétrico. Então você entenda que essa função química é através de hormônios. Tá? O cálcio, a serotonina, a dopamina e outras, né? A melatonina e outros hormônios que a gente pode aqui enumerar, são muitos, são centenas. E esses hormônios é que quando são estimulados é que há a ligação, porque os neurônios não ficam colados um ao outro, não, eles têm um certo espaço, que é chamado de fenda sináptica. Essa fenda sináptica é quando há o estímulo, aí sim a carga elétrica passa ou o estímulo químico passa, fazendo a interligação entre neurônio A, B, C, D, Y ao N potência. Fala daí, boa noite. Então, as lesões centrais, as lesões cerebrais, elas dependem principalmente dos hormônios e do oxigênio. Quando você tem uma lesão cerebral, o dano pode interromper a comunicação na ou nas áreas cerebrais afetadas. Quanto mais graves os danos, maior a perturbação. Foi o que eu falei anteriormente. Áreas grandes de lesão, grandes comprometimentos. Áreas pequenas de lesão, às vezes, nem são sentidas. Então, se a pessoa tem um comprometimento na fala, um comprometimento no movimento dos membros superiores, dos membros inferiores, o comprometimento foi extenso. O comprometimento foi bem grande para causar esse problema motor. Como as lesões afetam diferentes áreas do cérebro? Essas diferentes áreas cerebrais controlam diferentes processos e funções. Quando a gente fala de função, eu estou falando da respiração, eu estou falando da digestão, eu estou falando da contração dos músculos, estamos falando da sensação da bexiga urinária cheia, do pensamento. Tudo isso está relacionado ao nosso cérebro. Tudo se liga a ele, né? Você, quando está, por exemplo, você está sentindo necessidade de ir ao banheiro para esvaziar a sua bexiga, fazer xixi, micção. Existem ligações, ou seja, nervos, que são como fios pelo nosso corpo, que estão mandando uma informação sensitiva para o cérebro. Olha, a bexiga está cheia. A bexiga está cheia. Ou seja, foi uma informação sensitiva para o cérebro. E vem uma outra informação do cérebro para a bexiga. Vamos contrair para esvaziar. Tá? Então há uma informação sensitiva e depois vem uma sensação motora. Porque a bexiga também é músculo. Então a sensação motora, contração e esvaziamento. O Dai está perguntando, e quando você se engasga a ponto de chegar a uma leve parada respiratória, pode ocorrer lesões cerebrais? Pode, se esse engasgo for longo.
3 minutos é o tempo mínimo para que o cérebro comece a sofrer comprometimento. Existem aquelas manobras, né, que você, na verdade, faz uma pressão abaixo aqui do externo para liberar nesse engasgo que a pessoa vem a ter às vezes, mas 3 minutos seria um engasgo bastante prolongado. Não tinha pensado nisso, bom saber. É isso aí. Então, essas localizações, essas informações, tá? Elas vão ao cérebro, sensibilidade, volta, motricidade, movimento, tá? Então, o cérebro é assim, ó. Vai ao cérebro, sensibilidade, né? Via sensitiva, nós chamamos de via aferente. Vem a informação, via eferente. Então, uma via é sensitiva e uma via motora. Na medula espinhal, tem 2 regiões, nós chamamos de corno. O corno anterior, ele é sensitivo. E a parte posterior, o corno posterior, ele é motor. Então, você vê que as vias, elas se interligam, elas não se separam. Eu tenho uma via que informa. Alguém te deu um beliscão, ai, doeu. É uma via sensitiva. A via motora qual é? Tentar tirar o braço para não continuar o beliscão, para parar a dor do beliscão. Tá? Então, isso acontece o tempo todo no nosso organismo. Você está se alimentando. O estômago está recebendo a comida. O cérebro recebe uma informação, olha, alimento está sendo depositado no estômago. Começa o peristaltismo, a contração. O estômago lança os seus sucos gástricos, né, os seus ácidos, para começar a segunda digestão. A primeira começa na boca. Começa a segunda digestão. E automaticamente ele começa a contrair, empurrando o alimento lá para o intestino delgado. Isso quem faz é o sistema nervoso autônomo. Nós não controlamos isso. Nós controlamos, sim, a saciedade. Eu estou satisfeito com essa quantidade que eu estou comendo. Isso você controla. Porque se você comer rápido, há um descontrole. Você não está mandando informações adequadas para o cérebro que você está comendo adequadamente. Você está exagerando. O neurologista ou outro profissional de saúde usa seus sintomas para localizar onde o problema está dentro do seu cérebro. As 3 principais áreas do cérebro são o próprio cérebro, o encéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. Tá? Vamos lá. Seu cérebro é a parte principal. Tem 2 metades, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Esses hemisférios, eles trabalham cruzado, tá? Existe uma região aqui bem na base do crânio, chamada de região piramidal ou extrapiramidal, tá? Ali há o cruzamento, tá? É uma pirâmide invertida. O lado esquerdo do cérebro, pela inversão, ela vai fazer com que o nosso lado direito do corpo seja a área de atuação, né? Ele vai gerir o nosso lado direito. Já o lado direito do cérebro, pelo cruzamento lá na região da pirâmide, ele vai gerir o lado esquerdo. Nessa região da pirâmide, a região que chama de extrapiramidal, é a região onde os comprometimentos como o Parkinson e o mal de Alzheimer acontecem. É nessa região do cruzamento. Por isso que é difícil o tratamento, é que é uma área que está sendo estudada ainda. Por que a lesão acontece exatamente aqui? Quais os motivos que levam que a lesão aconteça exatamente aqui? Ambos os hemisférios do cérebro têm 4 áreas conhecidas como os lóbulos. São o frontal, o temporal, o parietal e o occipital. Cada um deles tem uma função específica. Há também uma área interna oculta chamada de ínsula, sob o lobo frontal. Ela fica internamente. Tá? Então, na verdade, nós temos 5 lobos à direita e 5 lobos à esquerda. Boa tarde, Elza. Como vai? Boa noite. Então, as lesões cerebrais, gente, elas começam quando, por exemplo, um trauma direto, um trauma frontal, a pessoa não está usando o cinto de segurança, não está se precavendo de uma lesão, ou cai numa queda. Por exemplo,
O Herbert Viana, que vocês conhecem, o cantor do Paralamas de Sucesso, ele teve uma queda, ele tinha um avião, né, um monomotor, e teve uma queda e um trauma na lateral, na cabeça, a parte motora. Sofreu, inclusive, a parte da memória. Ele teve problemas, inclusive, nos shows, que ele esquecia a música e tudo mais. E aquilo ainda pode ser treinado. A memória ainda dá para ser treinada. Então era repetitivo, repetitivo. Ele repetia, até que ele conseguia manter a função da memória. O cerebelo. O cerebelo, para vocês terem uma ideia, a responsabilidade dele maior, nós vamos ter umas outras funções aqui, mas é o equilíbrio e a coordenação motora. Quando é que você adquire equilíbrio e coordenação motora? Na primeira infância. É lá na primeira infância que a gente adquire lateralidade, o equilíbrio, a função. Tem uma série, são 6 funções específicas que o cerebelo faz. Se você é uma pessoa descoordenada, é porque lá na primeira infância ninguém fez um trabalho adequado com você para que você tivesse hoje essa coordenação motora. Se você tem desequilíbrios, né, porque existe uma relação do cerebelo com o sistema vestíbulo-coclear, que é dentro do ouvido. Por isso, o problema chamado de labirintopatia ou labirintite. Tá? Isso tudo tem relação, para você ver, as áreas estão muito próximas. O cerebelo está bem aqui na base do crânio, tá? E a região do equilíbrio está dentro do seu ouvido. Existem nervos que fazem essa relação. Ok? Então, quais são os sintomas? Disartria, que é um problema, na verdade, de coordenação, né? Dificuldade de coordenar os músculos para o uso da fala. A disartria é coordenação, é descoordenação motora. Tonturas, paralisia, tremores, de uma forma geral, tremores, problemas para controlar os movimentos oculares, levando a problemas de visão e visão dupla, chamado de diplopia. Então, são um dos problemas quando há uma lesão no cerebelo. Por exemplo, tem uma brincadeira, desculpa a palavra, idiota, de dar uma pancada aqui na nuca, sabe? Tipo uma pancada com essa parte interna da mão, que a pessoa dá tipo um choque. Gente, essa pancada no cerebelo, e ali está a área, principalmente um pouquinho acima, no tronco cerebral, onde está a área da respiração, a área da pressão arterial. Se você causar um rompimento por um trauma direto ali naquela região, você pode matar a pessoa. São as brincadeiras idiotas, imbecis, que levam a tudo isso. Tá? Que levam a tudo isso. O tronco cerebral. No tronco cerebral também, junto com a parte superior e na parte inferior do tronco cerebral, que também é na região posterior aqui, na região da nuca, saem nervos chamados de nervos cranianos. São 12 pares. Então, os nervos que nos ajudam na visão, no equilíbrio, nos ajudam no equilíbrio corporal, nos ajudam a sensibilidade do olfato, da gustação, tá? Também pega uma área aqui da sensibilidade de alguns músculos na região da cervical. Tem um nervo que é importantíssimo, chamado de nervo vago, que é o 10º par craniano, que se esse nervo partir, você morre instantaneamente. Por quê? Ele liga. Porque os nervos, o que eles são? Eles são hidrelétricas, eles são ligados ao nosso corpo. Tá? Eles nos ligam ao nosso corpo e nos mantêm em funcionamento. Então, ele inerva o coração, os pulmões, o músculo diafragma, junto com uma raizinha dele, chamada de nervo frênico, inerva uma parte dos intestinos, do fígado. Quer dizer, se ele for partido, e é muito comum uma lesão nesse nervo, ou seja, a secção dele, partir desse nervo, com quedas de moto. É muito comum acontecer isso. São 2 momentos que podem causar lesão do nervo vago. Queda de moto, porque a cervical sempre é que sofre, e mergulho em água rasa. A pessoa vai mergulhar no local, acha que lá está fundo, e bate no fundo e pode lesionar a medula, causaria uma tetraplegia, inclusive, ou causar uma lesão no nervo vago, porque ele passa muito próximo aqui na cervical. Então, vocês vejam quantas coisas, né, o nosso cérebro nós temos que estar interpretando para saber que
A gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, as besteiras, às vezes, que as pessoas fazem uma com a outra, ou consigo próprio. Então, o tronco cerebral é uma estrutura semelhante a um caule que conecta seu cérebro à medula espinhal. Lesões no tronco cerebral podem causar problemas como ritmo cardíaco, no nervo vago, por exemplo, respiração, pressão arterial, alinhamento dos olhos e muito mais. Então, ali é uma área extremamente protegida. Você vê que o crânio vem até embaixo, ele fica logo acima da base do crânio aqui, na região da nuca. Então, uma má orientação ou um trauma direto ali pode perfurar isso aí e matar o cara instantaneamente. Quais são as causas mais comuns de lesões cerebrais? Vamos a elas. As lesões cerebrais podem acontecer como qualquer condição ou circunstância que possa danificar seu cérebro. Acidente automobilístico, queda de moto, pancada na cabeça, lesão, no caso AVC, tem outras coisas aí envolvidas que a gente vai falar já já. Um tumor também pode estar ocasionando uma lesão cerebral, uma tumoração, um câncer, tá? Um câncer é um tumor. Vocês estão vendo na imagem aí, é um tumor, tá? Condições médicas que podem causar lesões cerebrais vão incluir os tumores cerebrais, que vocês viram aí, incluindo o câncer, distúrbios congênitos, que são condições que você tem desde o nascimento, e distúrbios metabólicos. Esses distúrbios congênitos, você pode ver, por exemplo, uma síndrome de Down, por exemplo, é um distúrbio congênito. Um distúrbio metabólico, você pode vir por uma má orientação da sua mãe, por exemplo, com diabetes. A diabetes gestacional causando diabetes no bebê. É um distúrbio metabólico, que pode ocasionar problemas aqui. Porque vem depois as neurites, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento intelectual, que a gente sabe que o QI, ou seja, a qualificação internacional de inteligência, a qualificação de inteligência, ela fica diminuta. Lógico que no Down, no síndrome de Down, ela tem variações de QI, tá? De inteligência. Tem de QI 20 até VI 120. Doenças cerebrais degenerativas, especialmente relacionadas à idade, como o Alzheimer, tá? A demência dos corpos de Levy, ou seja, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, inclusive, né? A doença de Parkinson. Então, são lesões que acometem na região aqui na base do crânio, na região da pirâmide. Opa, desculpem. Condições imunológicas inflamatórias, como esclerose múltipla e o lúpus, tá? São doenças ainda em estudo. Sabe-se que a esclerose múltipla é de lesão central, o lúpus é uma lesão reumática, porque aí é fator sanguíneo que vai acabar ocasionando um problema cerebral. Infecções com micro-organismos, com bactérias, fungos, parasitas ou amebas. Condições genéticas na doença de Huntington e a doença de Wilson. O consumo de cerveja na gestação pode causar lesão no cérebro do bebê? Sim. Tanto o consumo de cerveja quanto o consumo de cigarros, tal daí. Inclusive, o comprometimento na criança será no pouco desenvolvimento de raciocínio. Então, dentro sim, qualquer bebida alcoólica. A criança que a mãe, durante a gestação, consumiu cerveja, consumiu bebida alcoólica ou fumou, ela vai ter baixo desenvolvimento durante a fase da escola. Vai ser uma criança que não vai desenvolver bem. Ela vai ter dificuldade de aprendizado, ocasionado pela agressão da mãe, tá? Com cerveja, bebidas alcoólicas no geral e o cigarro. Ok? Paralisia supranuclear progressiva, convulsões, epilepsia. As convulsões, gente, as convulsões e as epilepsias, cada vez que vem uma convulsão ou vem um quadro epilético, uma área do cérebro morre. Uma área do cérebro é lesionada. Por isso que existem remédios pesados para tentar minimizar o problema. Porque o remédio, na verdade, vai tentar bloquear esse momento isquêmico, esse momento convulsional ou momento epilético. Porque o que vai acontecer? Eu tive um caso há uns anos atrás de uma criança de 2 anos de idade. Ela tinha, em média, 6, 7, 8 convulsões num dia. O que você achou? Que essa criança ia ter vida longa? Morreu aos 3 anos.
Porque áreas vão sendo lesionadas, daqui a pouco a área pequenininha, pequenininha, fica uma área desse tamanho. Aí o cérebro começa a não funcionar e a criança veio a óbito. Não tinha remédio que segurasse. Ela tomava doses cavalares de Tegretol. Doses cavalares. Doses absurdas de Tegretol e não segurava. Que é um dos remédios mais violentos que tem para problema de convulsão. Também os acidentes vasculares cerebrais, já falamos um pouco disso, ataques isquêmicos transitórios. Lesões, traumas e circunstâncias não médicas que podem causar lesões cerebrais que vão incluir as contusões. É muito comum, tá, acontecer isso às vezes no esporte, né? Batida de cabeça com cabeça. Teve um caso, se não me engano, no primeiro jogo do campeonato mundial, da Copa do Mundo. E outras lesões cerebrais traumáticas, né? Lesão de queda, batendo com a cabeça. Eu tive um colega aqui mesmo na rua, que ele escorregou. Sabe aquele limo que fica aquela água escorrendo no cantinho da calçada? Ele vinha andando, brincando com um colega, escorregou ali. Já tem mais de 30 anos isso. Eu lembro do caso. Ele escorregou ali na beira da calçada, tinha um limo, escorregou, bateu com a nuca, morreu, ficou ali mesmo. Vocês veem como a área cerebral ela é muito problemática quando você sofre uma pancada na cabeça. Procedimentos como cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, tá? Porque ela tende a agredir alguma área do corpo, principalmente o cérebro. Exposição à radiação, raio-x, por exemplo, né? É uma coisa que eu falo sempre. O cara mais chato que tem dentro do hospital, é o radiologista. Imagina você dentro de um CTI e que o cara entra, você não vai tirar o paciente do CTI, você vai levar o aparelho de radiologia para o CTI, vai fazer ali o raio-x, tá? Vai sair da sala, vai ver lá as informações visuais lá do raio-x, daqui a pouco volta novamente, faz com outro paciente. Imagina um CTI com 10 pacientes, que nesse momento toda a equipe sai da sala, tá? Mas os pacientes ficam. O paciente está sendo exposto o tempo todo à radiação. Repara que a mesma radiação dentária, quando você vai lá no seu odontólogo fazer um tratamento dentário, ele, quando faz um raio-x do seu dente, ele sai da sala para não receber a radiação. Imagina um CTI que tem 10 pacientes e entra 10 vezes o técnico de radiologia para fazer 10 raios-x, são 10 radiações ao mesmo tempo. Isso ninguém fala. Pode também acontecer envenenamento por metais pesados ou outras toxinas. Como são diagnosticadas as lesões cerebrais? Bom, um profissional de saúde pode começar a suspeitar de uma lesão após um exame neurológico. Tá? Você não precisa da imagem inicialmente para saber que existe. Por exemplo, esse teste aqui, ó, colocar o dedo no nariz. Isso é um teste neurológico. O cara que está com alguma lesão central vai fazer isso. Coloca o dedo no nariz. Não vai. Não sai. Ele não tem noção de espaço e tempo. Tem uma pessoa conhecida que é filho biológico de uma pessoa que era da rua, né, mendiga. Ele foi adotado, vários exames foram feitos e, entre outras coisas, se detectou metais pesados no cérebro. De repente, a alimentação que essa pessoa fazia, Aldair, tinha metais pesados. E, geralmente, os metais pesados, eles se alojam no cérebro. Esse é o maior problema. Neste exame, um profissional de saúde testa a força muscular em seus membros, verifica seus reflexos, determina se seus sentidos funcionam corretamente. Após o exame neurológico, o próximo passo para detectar uma lesão cerebral, para saber a extensão da lesão, aí sim, parte para a imagem, tá? Ressonância, tomografia, aí sim, parte para a imagem para saber a extensão da lesão. Se é uma lesão pouco extensa ou grande extensa.
Algumas das tecnologias de imagem mais comuns que podem mostrar os tipos de lesões incluem a tomografia computadorizada, a ressonância magnética ou a tomografia por emissão de pósitrons, que não é muito comum ser feita aqui não, mas existe. Como as lesões cerebrais são tratadas? Podem acontecer por muitas razões, essas lesões, o que significa que existem muitas maneiras de tratá-la. O fisioterapeuta, gente, nesse momento, é um dos preponderantes e importantes no tratamento do paciente neurológico. Creio que isso foi causado pela má alimentação da mãe nas ruas. Exatamente. Exatamente. Algumas condições que causam lesões cerebrais com uma contusão leve desaparecem por conta própria. Se a lesão não for grave, os tratamentos são desnecessários. Descanso e atividade reduzida são muitas vezes tudo o que você precisa. Então presta atenção numa coisa. Eu posso ter um paciente com uma lesão central por um AVC e ele ficar com a mão nessa posição. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, depois eu volto. Ele ficar com a mão nessa posição. E ele não sai dessa posição, porque ele entrou num padrão. O padrão dele de flexão. Então vamos dizer que ele tem que pegar uma caneta. Tá? A gente vai treinar com que ele faça o uso da caneta e escreva assim. É melhor ele escrever assim do que não fazer absolutamente nada. Gente, escuta uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Toda lesão nunca se fica 100%. Seja lesão traumato-ortopédica, lesão reumática, doença reumática, lesão central, do sistema nervoso central, nunca se fica 100%. A pessoa que diz que fica 100% é mentira. Não tem 100%. Agora, se você chegar a 90%, poxa, já deu um momento bem bacana. 100%, impossível. Você lesionou o cérebro e o cérebro não vai se reconstituir. Não vai. Células cerebrais não se reconstituem, como também outras células no corpo. Por exemplo, a célula auditiva não se reconstitui. Outras condições que causam lesões cerebrais são tratáveis de diferentes maneiras. As infecções são frequentemente tratáveis com antibióticos e cuidados de suporte. Crescimentos ou tumores, lesões que geram tumores às vezes, especialmente os de fácil acesso, podem ser removíveis com cirurgia. Algumas lesões são pequenas e às vezes grandes, que podem causar danos. Sabe uma coisa que nossas mães faziam, nossas avós faziam? Que vocês vão lembrar o que eu estou falando aqui? Bateu com a cabeça. O que a nossa mãe fazia, a nossa avó fazia? Pegava a faca, botava no congelador e vinha e empurrava a porcaria do ovo para dentro. Gente, se a pancada foi na cabeça e lá o trauma que ocasionou aqui, causou aquele ovo enorme ali na cabeça, né? Aquele edema imenso ósseo e nas estruturas ali, ele veio para fora, se você empurrar para dentro, ele pode causar um tumor lá dentro. Sou da área de saúde e é maravilhoso estudar as funções do cérebro. Excelente sua explicação. Obrigado. Dona Elza, vou chamar a Dona Elza. A senhora é de que área? Qual a sua área? Eu sou fisioterapeuta. Tá? Na verdade, tenho duas funções. Eu sou fisioterapeuta e também sou educador físico. Tá? A minha principal atuação hoje é fisioterapia. Tá? E mais especificamente ainda, dentro da fitoterapia e dentro da medicina tradicional chinesa. Tá? Não que eu não faça fisioterapia. Sim, sou professor universitário, quase 30 anos. Tá? Então eu atuo em várias áreas. Mas a área que eu mais gosto na fisioterapia é a traumato-ortopedia. Essa é a área que eu mais gosto. Mas, como profissional de saúde, eu tenho que conhecer todos os sistemas. Né? A gente estuda tudo. Da enfermagem. Legal. Nós temos que conhecer tudo. A gente estuda tudo. Né? A gente estuda a traumato-ortopedia, a geriatria, a reumatologia, a ginecobstetrícia, estuda-se tudo. Mas tem uma área que você conhece mais. A minha área de traumato-ortopedia é a área que eu mais tenho ação. Mas eu estudei essa parte toda. Sistema nervoso central, periférico, pediatria. Se você me chamar para falar, eu falo.
Algumas das coisas mais úteis que você pode fazer para prevenir lesões cerebrais, ou pelo menos diminuir ou reduzir o risco de desenvolvê-las, incluem, gente, vamos lá. Após o exame neurológico, o primeiro passo, o próximo passo para detectar uma lesão cerebral é com exames de imagem. Já falei isso aqui, repetindo isso antes. Bom, o que eu tenho que fazer? Primeiro, uma dieta equilibrada. Porque, gente, a pessoa geralmente teve um AVC, uma lesão central, ela tem alterações de pressão arterial. E essas alterações de pressão arterial, né, de pressão arterial, tem que ser controlada também com a alimentação. As pessoas são muito teimosas, às vezes, nesse momento, que elas querem sair. Eu tive um caso, vou contar um caso para vocês aqui, que é verdadeiro, mas eu não vou dar nomes às pessoas, porque é antiético. Tinha uma senhora, vou chamar dela de Dona Maria, tá? Não é o nome dela, mas eu vou chamar ela de Dona Maria. Dona Maria chegou no setor, na época, ela tinha tido um AVC, tá? Um AVC isquêmico. E ela chegou, eu fui medir a pressão dela, primeira coisa que a gente faz, né, para iniciar o trabalho, por menor que seja os exercícios que você vai praticar, existe ali uma descarga de adrenalina, porque a pessoa está começando, existe uma preocupação do que ela vai fazer, e isso aí aumenta a pressão. Ela estava com 19/10. Botei ela deitadinha, posição de retorno venoso, né, posição de drenagem, e fui monitorando ela a cada 5 minutos. E a pressão não caía. E a pressão não caía, e a pressão não caía. E a acompanhante dela, que é uma empregada, é uma cuidadora, na verdade, eu perguntei para ela, vem cá, o que ela fez hoje de diferente que a pressão está nessa altura? Não, ela comeu um bacalhau no almoço, não sei o quê, comeu isso, comeu aquilo. Estava salgado, né? Tava. Beleza. Vai para casa. Voltou no dia seguinte. Dona Maria, fui medir a pressão, 18/11. Botei ela deitada de novo. O que foi hoje, Dona Maria? Não, me aborreci com o vizinho, não sei o que, tereré. E a pressão não caía. Terceiro dia, pressão alta de novo. Peguei o telefone, liguei para o filho dela. Olha só, sua mãe está acontecendo isso. Depois você vai dizer que eu não estou conseguindo fazer, mas eu não posso fazer o exercício com a pressão no nível que está. Queria que você viesse aqui conversar, porque está ficando impossível tratar sua mãe. Tá impossível tratar sua mãe com a pressão nessa altura. Daqui a pouco eu causo um AVC novamente nela. Vou dar uma bronca nela aqui e o senhor, por favor, dê bronca nela também. Eu sei que no quarto dia a pressão dela caiu. E não dá, né, gente? Chegam umas condições que chegam para a gente que a gente não faz mágica. Tratamento da saúde não é mágica. É orientação e relação que tem que ter. A relação do paciente, entender aquilo que ele tem que fazer. Pressão alta desse jeito, não tem condição. Bom, uma dieta equilibrada. Sua dieta desempenha um papel fundamental em sua saúde circulatória. Os AVCs, o derrame ou derrames, são uma das causas mais comuns de lesões cerebrais. E muitas vezes você pode prevenir um derrame ou pelo menos atrasar quando você tem um ou limitar a gravidade dele. Porque a pessoa, se teve um, ela pode ter um segundo, um terceiro, um quarto. A gente sabe que o comprometimento vai aumentando. Fala, Kleber, boa noite. Mantenha-se fisicamente ativo e mantenha o peso saudável. É importante essa pessoa que teve um AVC, que ela seja acompanhada por um período longo por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais. Eu sei que é difícil, a pessoa tem que ter uma certa condição para fazer isso. Mas se ela também não fizer, aí o comprometimento aumenta. Tem que ter orientação, gente. Tratamento não é uma mágica. Existe cooperação. Se você não segue as orientações, o problema pode aumentar. Por isso que me comportei quando estive internado. Seguir à risca as orientações do médico. É isso, pô. Você tem um profissional para quê? O cara estudou ali para quê? Para que o cara estudou? Para jogar a conversa fora? Não. O papo da gente aqui é para isso, é para orientar vocês. Qual é a melhor forma de condução? Para onde eu tenho que ir? Por que tem esse problema? Para que serve o ácido hialurônico? Não é hialurônico. O ácido hialurônico, sinceramente, peraí, já te digo já, não é minha área. Não é minha área, eu não sei tudo. Deixa eu ver aqui. Hialurônico.
Deixa eu dar uma olhada aqui, eu te digo já. É um ativo produzido naturalmente pelo corpo que possui propriedades hidratantes e estimulantes do colágeno. Então é para estimular o colágeno. No seu caso é para estimular o colágeno. É encontrado no organismo, mas com o passar do tempo sua produção diminui, precisando ser reposto em formato de tratamento através de aplicações tópicas ou injetáveis. Então é isso. Então é para reconstituição de colágeno. Pode ser via tópica, ou seja, medicamentoso, ou infiltração. Quem pediu para fazer infiltração, Kleber? Quem pediu para fazer infiltração? Foi o médico? Se for o médico, a responsabilidade é dele. O fisioterapeuta, não. Eu, particularmente, vou dizer para você, não gosto de infiltração. A infiltração, geralmente, ela é paliativa. 2 meses, até 3 meses, pô, você vai ficar maravilhoso, depois volta tudo. Infiltração é medicação. É medicação. Medicação trata a causa, você já escutou isso milhões de vezes aqui comigo. Infiltração não trata a causa, ela trata o sintoma. Ok. Seu médico pode dizer-lhe a faixa de peso ideal para você e ajudá-lo a planejar como alcançá-lo e mantê-lo. Isso aí existem exames para isso. Use equipamento de segurança conforme necessário. Por exemplo, o cinto, né? O cinto de segurança. Lesões na cabeça, especialmente contusões e lesões cerebrais traumáticas, são causas muito comuns de lesões cerebrais. Por isso que o Garrincha destruiu o joelho dele. Infiltração. Gente, a quantidade de infiltração ano é 1 mililitro. 1 mililitro ano. Tá? 1 mililitro ano. O cara tomava injeção toda semana. Naquela época não sabia-se que às vezes a infiltração ela pode ocasionar a destruição da cápsula que envolve a membrana articular. Aí você acelera o processo de artrose. Eu, particularmente, sou contra. Ele é paliativo, 2, 3 meses fica muito bem, depois o problema volta. Use equipamento de segurança, especialmente capacetes ou equipamento de proteção na cabeça, é vital. Por isso que o ciclista usa proteção na cabeça. Por isso que alguns jogadores que sofreram algum tipo de trauma na face usam máscaras, usam capacete, mesmo para o futebol. Gerencie suas condições crônicas. Muitas condições que causam lesões cerebrais são muitas vezes gerenciáveis. Um exemplo disso é a epilepsia, que muitas vezes você pode gerenciar com medicação. Lógico, isso aí tem que ser feito com o médico, ele vai dar dosagem, o tipo de medicamento necessário para você e você vai fazer uso. Como tratar o meu ombro dolorido? O caso aqui, dona Elza, o Kleber é a mesma coisa. O Kleber tem uma lesão na articulação acromioclavicular que ele está tratando agora. Tratar a dor no ombro. Eu vou te responder no final da live. Deixa eu terminar aqui o nosso papo aqui.